né, a mensagem de hoje, se nós tivermos uma visão de fé, entendemos que precisamos colocar a nossa fé em ação através das nossas obras, pararmos de ter medo, nós vamos entender então que a igreja ela precisa viver, não somente, ela precisa viver um avivamento. Eu vejo todo mundo falando, ainda mais nesse momento, né? Vamos viver um avivamento, o 2020 é um ano de nós vivemos um avivamento. Não, eu quero dizer para você que a igreja ela precisa viver em avivamento. Não um avivamento, mas viver em avivamento. A vida da igreja deve ser avivada. A vida da igreja hoje, amanhã, depois, precisa ser avivada. Então a igreja ela precisa viver rompendo os séculos de forma avivada. E o que é o avivamento? Nós já falávamos sobre isso há algum tempo atrás. Avivamento, na verdade, não é, né, você trazer à vida aquilo que não existe, não. Avivamento é você trazer aquilo do qual você já viveu algum dia. Aquilo do que você já presenciou algum dia. Reavivar significa, sabe, continuar, reciclar aquilo do qual você já experimentou, aquilo do qual você já passou algum dia. E para a igreja nada mais é o avivamento do que aquele melhor momento da igreja. E daí quando eu falo igreja, eu não estou falando templo, eu não estou falando denominação, eu estou falando você. Se lembra da campanha lá? Nós somos a igreja? Então tá, você igreja que está nos escutando, você precisa avivar, você precisa se avivar e viver em avivamento. Você precisa experimentar um momento melhor do que o melhor momento do qual você viveu. E virou uma redundância, né? Você precisa experimentar um momento muito melhor do que o melhor momento que você viveu na sua vida com Deus. Você precisa se achegar mais a Deus. E o texto que eu quero se basear hoje, né? Basear a nossa mensagem, está lá em Abacuque. Abacuque capítulo 3, versículo 2. Eu particularmente achei um texto muito propício enquanto nós preparávamos a mensagem há mais ou menos um mês atrás. E a palavra do Senhor diz assim: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecida em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Olha só o que Deus fala ao nosso coração através de Abacuque. Abacuque ele vivia num tempo do qual já tinha passado alguns exílios, e tanto os babilônicos, né, quanto outros povos do qual estavam lutando contra Israel, eles tinham uma dificuldade contra os assírios. E é nesse tempo do qual Abacuque ele profetiza. É nesse tempo do qual Abacuque ele está profetizando sobre a nação de Israel. E Abacuque ele levanta um clamor e ele pede: Senhor, ouvi falar da tua fama, eu ouvi falar de quem tu és, eu ouvi falar do que tu fazes, eu ouvi falar, sabe, das tuas obras. Eu sei qual é a fama que o Senhor tem. E daí algumas vezes a igreja ela quer somente a fama boa de Deus. E não que Deus seja ruim, né? Não me entendam mal, mas é a fama boa de Deus, é a fama das bênçãos, é a fama daquele que alcança o milagre, é a fama daquele do qual, né, alcança a provisão divina diariamente. Agora, eu não vejo ninguém hoje falar: Senhor, levanta a tua ira sobre a nação e consome aqueles incrédulos. Eu não vejo mais a igreja se levantando com esse tipo de clamor. Por quê? Porque nós queremos que o Senhor ele se lembre das misericórdias dele, igual Abacuque. Ninguém gosta de sofrer. E se nós tivéssemos que fazer um apelo hoje aqui, para falar de avivamento, a gente tem que falar de céu e inferno, né? Então, para você se situar. Se nós fôssemos fazer um apelo aqui hoje e falar assim: qual de vocês que estão nos escutando em casa, qual de vocês que estão nos escutando através das ondas do rádio aí, quer ir para o inferno? Todos diriam não. Ou até mudariam, né? Tirariam do Facebook correndo, né? Esse pastor é louco, né? Vamos tirar correndo daqui, porque ficar escutando essas coisas, em vez de trazer uma mensagem de esperança. Por quê? Porque nós não queremos a justiça de Deus plena sobre nós. E é porque o ser humano, o cristão, ele não quer a justiça de Deus, que a gente vê tantas catástrofes sociais acontecendo, não no Brasil, mas no mundo. Porque a igreja ela não tem clamado pela justiça. Porque a igreja ela não tem buscado ao Senhor pela sua justiça. Mas sim, a igreja sempre tem pedido a misericórdia. Abacuque ele faz isso. Ele fala assim: olha, Senhor, eu tremo diante dos teus atos. Sabe, eu tenho temor de ver
aquilo que o Senhor está fazendo. Por que isso? Porque Abacuque ele consegue contemplar a santidade de Deus, a glória de Deus, algo que a igreja ela tem deixado de forma secundária, algo que a igreja ela tem achado que é irrelevante. Daí Abacuque ele continua dizendo assim: realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras. Daí eu fico imaginando, preste atenção, tenta viajar comigo, né? Tenta você pegar o balãozinho lá do pequeno mundo de Bob e viajar comigo. Olha só, se Abacuque ele profetiza depois do Êxodo, ele profetiza depois de Gênesis, ele profetiza depois da poesia de Jó, se Abacuque ele profetiza depois de Salomão, eu quero que você viaje comigo. Abacuque, ele está falando assim: olha, faz de novo, realiza em nossa época, sabe, as mesmas obras. Abacuque ele não está falando assim, ó, realiza, sabe, os milagres que o Senhor fez. Não, é as mesmas obras. Realiza então aquilo que o Senhor fez pela sua justiça, quando o próprio povo de Israel se levantou contra o Senhor, e o Senhor fez com que a terra se abrisse e eles foram consumidos. O que Abacuque pede é que os feitos do Senhor venham se manifestar novamente. E se tem uma oração que eu tenho feito desde o dia 17 de março, desde o começo do ano, você sabe que a gente tem falado muito sobre avivamento aqui na igreja, mas desde o dia 17 de março tem uma oração que eu tenho feito: é Senhor, não deixe que os incrédulos passem impune a sua justiça. Não deixe. Converta-os ou levante a sua ira sobre eles. Aí você pode dizer assim: o pastor está ficando louco. Sempre fui. Falei isso para você já várias vezes. Então que você possa querer que as obras do Senhor sejam manifestas, mas não somente a que você quer, mas as obras dele plenamente e de forma completa. Daí ele continua dizendo assim: faze-as conhecida em nosso tempo. Em tua ira, Senhor, o Senhor quer consumir a nação brasileira? Lembra-te da tua misericórdia. Aí no final, Abacuque fala assim: Senhor, sabe, dá um susto na nação, mas se a tua ira se levantar, lembra-te da tua misericórdia. Então não há tempo mais propício para que a igreja possa entender que ela precisa viver uma vida de avivamento. O problema é que a igreja ela quer cultos avivados, ela quer reuniões avivadas. O problema é que a igreja ela quer, né, momentos avivados, mas eu não vejo a igreja glorificando ao Senhor, né? Você que está escutando, se você deu um glória a Deus, um aleluia na sua casa, me perdoe, mas eu não vejo a igreja na frente da televisão, na frente do computador ou do celular dizendo assim: glória a Deus, aleluia, que Deus seja maravilhoso, que Deus, sabe, eu não vejo isso. Por quê? Porque o ambiente agora não é propício. Nós estamos na nossa casa e se eu gritar um glória a Deus, um aleluia lá na minha casa, o vizinho vai me chamar de louco. Mas talvez o que Deus ele quer é que ele seja glorificado em cada templo chamado lar. Talvez o maior avivamento que aconteça nesse tempo na nossa nação é que o seu lar vai se tornar realmente um ambiente de história de transformação. Amém? Amém, queridos? Que Deus ele possa mudar a sua história. Que Deus ele possa mudar o ambiente do qual você vive. Que você agora com tempo livre, né, com tempo ocioso, que você possa ler a Bíblia mais vezes, que você possa escutar a Bíblia, que você possa não escutar a mensagem de domingo somente no domingo, mas que você possa pegar, né, e aproveitar a mensagem e ir preparado para o seu HT. Está preparado para a videoconferência do seu HT, não sei como que você fez o seu HT, mas que você possa estar preparado, que você possa debater com a sua esposa, com seus filhos, a mensagem de domingo, que você possa continuar o culto de domingo, como nós temos pregado há muito tempo. E eu vou repetir, eu vou ser chato nessa noite, porque um domingo anterior dos decretos, a conclusão da mensagem foi: infelizmente, nós sairemos daqui e ali na porta nós vamos deixar de praticar a fé do qual nós exercemos aqui dentro. Sabe o que aconteceu? O Senhor, aprove a Deus. Eu não profetizei sobre isso, tá bom? Não sabia que ia acontecer esse decreto, né? Mas estava tudo levando a esse caminho. Mas aprove ao Senhor mandar essa pandemia. E daí então naquela semana nós já tivemos que começar a colocar em prática aquilo que nós estávamos escutando sobre fé.
Não vai achar que a família do pastor é blindada. Não vai achar que eu não tenho, né, temor diante de Deus por essa situação brasileira, não. A questão é que não adianta eu ficar tremendo de medo, não adianta eu ficar em pânico, não adianta eu ficar, paralisado de medo, de pânico. Não adianta eu ser tomado pelo caos, porque nada vai mudar, porque a única coisa que pode mudar a minha e a sua vida tem nome, se chama Jesus Cristo. Se chama Jesus Cristo. Jesus, Ele quer mudar a sua vida, assim como mudou a minha. Ele quer mudar a nossa situação, Ele quer mudar a nossa história. Só que eu e você precisamos crer. Eu e você precisamos querer estar todos os dias na presença de Deus. Eu e você, ao invés de temer a situação, ao invés de ter medo da situação, ter pânico a respeito do que o Brasil tem vivido, se tem algo que você tem que temer, é o Senhor. A única coisa que o ser humano ele precisa temer, tem deixado de lado. O que o ser humano precisa temer é Deus. Olha só. Primeiro tópico da noite de hoje. O avivamento verdadeiro, ele traz consigo o temor de Deus. Eu quero falar sobre temer a Deus. Eu quero falar com você sobre realmente ter o temor do que é divino. Sabe, é olhar para as coisas de Deus e não tratar como se fosse qualquer coisa. Olhar para o culto, e a gente está num tempo propício para isso. Eu tô muito triste, porque eu tô longe dos meus irmãos em Cristo, né? E eu sou um pastor totalmente relacional, já falei para vocês, né? Eu preciso, né? Preciso do fogo do irmão, né? Preciso do aperto de mão, do abraço, do beijo. Eu preciso compartilhar, eu preciso conversar. Esse é o meu estilo, né? A minha personalidade. Eu estou muito triste por isso, mas eu estou muito feliz por outras coisas. Porque eu tenho falado para a Chayane, para minha família, que agora é que nós vamos ver. Tá todo mundo falando, né? Que você tenha a mesma vontade por Deus, o mesmo desejo por Deus quanto você tem tido nesse tempo de pandemia. Pessoal, se as pessoas estivessem pensando em Deus no tempo da pandemia mesmo, pensando mesmo, tendo convicção em Deus mesmo, vocês acham que eles teriam pânico? Óbvio que não. Óbvio que não. Porque quem confia em Deus não entra em pânico. Quem confia em Deus acredita até o último instante. Quem tem convicção de fé em Deus, sabe, não teme a circunstância humana. A circunstância mundana não teme. Êxodo no capítulo 20, versículo 20. Diz assim: Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Olha só o que Moisés fala. E essa é a diferença entre temer ao Senhor e ter medo. A Bíblia diz que Moisés, ele chega no povo, e a gente está numa leitura bíblica e estamos lendo sobre Êxodo. Falei isso para o Guilherme hoje à tarde. E nós estamos, e Moisés, ele fala assim, ele olha para o povo e fala assim: não tenha medo, parem de ter medo, Deus veio prová-los. Daí por que Deus veio provar, ou para que Deus veio provar o ser humano? Para isso, para que o temor dele esteja em vocês. Deus, ele quer que o temor da igreja, sabe, seja um temor por Deus, seja um temor das coisas de Deus, sabe, seja um temor de Deus. Esse temor tem que estar no seio da igreja, esse temor tem que estar no centro da igreja. A igreja precisa temer a Deus. Para quê? Para que então nós venhamos a estar livres do pecado, porque alguém que acha tudo normal, peca todos os dias. Alguém que acha tudo absoluto, peca todos os dias, pratica os mesmos pecados. E eu não estou falando do pecado diário, eu estou falando sim da concupiscência da carne. Sabe? A pessoa que não tem temor pelas coisas de Deus, ela peca diariamente. Ela faz a sua vida um vendaval. Ela vive, como diz, né, o filósofo contemporâneo chamado Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Sabe, a pessoa que não teme ao Senhor, que não teme a obra dele, infelizmente, ela trata a igreja como se fosse qualquer coisa na sua vida, sabe, como se fosse bater o cartão todo domingo. E agora, no final de tudo isso, é que nós vamos ver como que a igreja vai voltar.
como que a igreja brasileira vai voltar a se manifestar? Eu não sei você, mas eu tenho sentido uma falta tremenda. Eu tenho sentido uma falta tremenda de congregar com mais membros, sabe? Aquela sensação de igreja lotada, não porque nós temos uma grande igreja, por mais que nós temos uma grande igreja, né? Mas não por isso. Mas, sabe, aquela sensação de abraçar, ter 100 abraços, 120 abraços, 150 abraços, sabe? É maravilhoso. Aquele negócio do culto terminar depois das 10 e aí o pastor ficar até meia-noite, é maravilhoso. É maravilhoso. Eu espero que todos vocês que estão nos escutando tenham falta disso. Tenham sentindo falta de abraçar o irmão. Sabe aquele irmão que você sai correndo e não abraça ele? Tomara que você esteja um coração quebrantado aí me escutando, que você possa entender que esse irmão faz falta para você hoje. Sabe? Você olha para o lado, quando o pastor manda, olha para o seu irmão e diga, né? Tu é uma benção. Agora que você possa saber que ele realmente é uma benção. E que Deus quer transformar a sua vida. Só que, se nós precisamos do temor, se nós precisamos temer a Deus, se nós precisamos do temor a Deus, para que nós precisamos? Porque aquele que teme ao Senhor, ele odeia o pecado. Não é o segundo tópico, viu? É 2 tópicos dentro do primeiro tópico. Aquele que sabe que tem temor a Deus, ele odeia o pecado. O pecado, sabe, para ele é algo terrível. Aonde está escrito isso? Está escrito lá em Salmos. Salmos capítulo 119, versículo 101 diz assim: afasto os pés de todo o caminho mau para obedecer a tua palavra. O salmista ele fala assim, no capítulo 119, no Salmo 119, sabe, eu me afasto daquilo que é mal, daquilo que me faz mal, aquele caminho que me leva à perdição, eu me afasto. Ele não fala assim, olha, eu espero que alguém venha me afastar, não. Ele fala assim, eu decidi, por temor a Deus, eu decidi me afastar dos pecados. Por temor a Deus, eu decidi, sabe, que a manifestação da graça dele possa fazer com que eu tenha nojo de pecar, com que eu venha odiar o pecado. Por quê? Porque o pecado ele vai me levar para onde? Para o inferno. Porque o salário do pecado é a morte. Se eu morrer em pecado, eu vou para o inferno. E quem teme ao Senhor e odeia o pecado, tem um arrependimento como personagem principal. Então não adianta somente eu temer a Deus e odiar o pecado, mas eu tenho que me arrepender dos meus pecados. Eu tenho que ter o arrependimento como um personagem principal na minha vida. A minha vida ela tem que ser baseada em arrependimento. Eu tenho que me arrepender das coisas erradas que eu faço, das postagens erradas que eu compartilho, de tudo que eu faço de errado, eu tenho que me arrepender. Tiago, no capítulo 4, versículo 8, diz assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Fala assim, olha, se acheguem a Deus e Deus vai se achegar a vocês. Mas por que nós queremos que Deus se achegue a nós? Se não é para mudarmos, se não é para ser transformados, se não é para que nós venhamos a crescer um pouquinho mais na fé, se não é para que nós venhamos a dar um passo maior de fé, se não é para que nós venhamos a crer mais, se não é para que o nome do Senhor venha a ser glorificado ainda mais, se não é para dar um glória a Deus, um aleluia, né? Não sei. Para que você quer se achegar a Deus? Para que a nação brasileira está pedindo para que Deus se achegue a eles? Se não for para glorificar o nome do Senhor, de nada adianta. Agora daí, Tiago continua o texto dizendo assim: pecadores, limpem as suas mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o seu coração. Sabe? Por que Tiago fala assim, olha, se aproximem de Deus e Deus se aproximará de vós. Sabe? Se acheguem a Deus e Deus vai se achegar a vós. Sabe por quê? Porque Deus vai colocar limites. Deus vai colocar balizas na sua vida. Deus ele vai trazer arrependimento ao seu coração. Deus vai fazer com que você viva uma vida de arrependimento. Não adianta a igreja querer viver de forma avivada, querer viver de forma, crendo, tendo fé em avivamento, se a igreja não se arrepender dos seus pecados. Se a igreja não se movimentar, odiando os pecados. Daí a gente olha e fala assim, não, mas como que a igreja vai odiar o pecado? Sabe? Odiando, a igreja não pode suportar o pecado.
Por que isso? Porque o Deus que a gente serve é um Deus santo. E na verdade Ele mesmo nos fala através de João, sabe, que nós devemos ser santos porque Ele é santo. A igreja, ela precisa se movimentar, sabe, em um movimento diferente, em um movimento mais glorioso, que é se arrepender dos seus pecados. E como que isso acontece? Através do temor. Porque quem não teme a Deus, não odeia o pecado e não tem um coração arrependido. Só consegue se arrepender dos seus pecados e odiar o pecado aquele que teme a Deus. Aquele que teme a Deus, esse sim, odeia os pecados e também tem um coração arrependido. Amém? Segundo tópico, em um avivamento genuíno, torna-se prazeroso o crente buscar a Deus de forma constante. Então nós precisamos entender que nós necessitamos buscar a Deus. É uma necessidade do homem, não é uma necessidade de Deus que nós venhamos à igreja. Não é Deus que pede, olha, vão ao meu templo. Não, é a igreja que precisa congregar. Não é Deus que precisa que a igreja congregue. As coisas estão tudo invertidas. Eu vi algumas pessoas falando, né? Os pastores estão preocupados com o templo, porque, né, vai faltar oferta, vai faltar dízimo, vai faltar isso, vai faltar aquilo. Pessoal, não é essa a preocupação. Sabe qual é a preocupação do pastor? Pelo menos minha, de alguns pastores que eu conheço, é que no final de tudo isso vão ter pessoas que vão abrir mão de tudo. E daí nós vamos ter que ir nos lares, nas casas, orar, buscar Deus, clamar a Deus. No final desse tempo ocioso, a opressão maligna já deve estar batendo na porta de vários. Os vícios que atormentavam eles no passado já deve estar batendo na porta de vários. E sabe o que acontece? Governo nenhum, autoridade nenhuma vai lá perguntar como é que eles estão. O maior centro de recuperação dos dias de hoje se chama igreja. E é por isso que o pastor está preocupado. Porque aquele que é leal, aquele que é fiel à obra, aquele que é fiel à denominação, aquele que é fiel ao pastor, leal ao pastor, fiel a Deus, leal a Deus, ele não vai deixar de dizimar ofertar. Ele não vai deixar. Minha preocupação não é essa, até porque vocês estão nos vendo filmando, né, a live do templo. E esse templo é um milagre de Deus. Amém? Vocês estão vendo coisas que aos olhos humanos era impossível a Tavares. E hoje o Senhor tem nos abençoado. Então não é por isso. A nossa preocupação é com a alma. A nossa preocupação é com aquele que vai para o céu. A nossa preocupação, sabe qual é? É com a família, é com o lar despedaçado, o lar quebrado, o lar sendo oprimido, porque já tem todas as setas de Satanás oprimindo os lares. Daí agora mais, né? Esse momento de afastamento social, que não é errado, nós estamos cumprindo isso. Não é errado, se o pessoal da área da saúde diz que é certo, vamos acatar. Só que tem mais agora algumas coisas que vêm oprimir o ser humano, que vêm oprimir as famílias. A igreja, ela precisa se movimentar, a igreja precisa clamar a Deus, a igreja precisa se arrepender dos seus pecados, a igreja precisa entender que é a igreja que precisa congregar, é a igreja que precisa buscar, e é a igreja que precisa fazer com que a obra de Deus seja expandida. É nós que precisamos buscar a Deus. É nós que precisamos buscar ao Senhor. É nós que precisamos. Onde vamos nos basear? Em Salmos capítulo 27, versículo 8. Diz assim: a teu respeito, diz o meu coração, busque a minha face. A tua face, Senhor, eu buscarei. Sabe, o salmista, ele olha e ele fala assim, sabe, eu vou buscar a tua face, é eu que vou buscar a tua presença. Por que o salmista fala isso? Porque Deus, ele fala para ele assim, ó, busque a minha face. Deus está falando assim, ó, busque. Tiago, quando ele fala lá naquele versículo que nós lemos, sabe, acheguem-se a Deus e Deus se achegará a vós. Sabe, toda ação gera uma reação. É lei de física. O
que nós achamos que é Isaac Newton que descobriu, né, essa lei. Não, sabe? Deus já tinha dado para Tiago há muito tempo atrás. Foi Deus que sempre fez isso. Toda vez que o ser humano ele age, toda vez que o ser humano clama, toda vez que o ser humano busca, toda vez que o ser humano se arrepende, toda vez que o ser humano se movimenta diante de Deus, Deus reage em favor do ser humano. Deus reage em favor do ser humano. Toda vez que o ser humano pede, Deus ele abre as portas. O problema é que o ser humano ele não consegue entender que não tem nada a ver com os homens, não tem nada a ver com a igreja humana, o organismo terreno. Não, o que tem a ver com aquilo que vai ir para o céu é com a eternidade. Deus ele se preocupa, na verdade, é com aquele que ele vai dizer aquela frase: bem-vindo, bendito de meu Pai. Deus ele está preocupado com a eternidade, ele está preocupado com o que há de celestial. E o ser humano ele precisa buscar a Deus. Ele precisa se colocar diante de Deus. Nós lemos na hora da oferta, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8, no Novo Testamento. A palavra do Senhor diz assim: e Deus é poderoso para fazer com que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Olha só, não está falando assim, e o ser humano irá buscar, irá fazer, não. Paulo ele fala assim, e Deus é poderoso. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, graça, favor imerecido. Deus, ele vai fazer. Se você buscar a Ele, Ele vai fazer. O ser humano, se quer viver realmente em avivamento, ter uma vida avivada, ter uma vida de avivamento, o ser humano ele precisa entender que se tem algo que ele não pode se afastar ou se distanciar, se chama Deus. Deus. Você não pode se afastar de Deus, você não pode se distanciar do Senhor, e não tem como você dizer, não, mas eu estou perto de Deus se você está longe da obra. Não tem como você dizer, não, mas eu estou clamando a Deus, olha, eu e a minha família oramos, eu e a minha família fizemos isso, se não tem obras. Não tem como você dizer que você ama o Senhor, ama a Deus, se você não consegue ter amor pelo próximo. Se tem algo que o ser humano não pode fazer, é se afastar daquele do qual o criou. E daí, Paulo ele fala assim, Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, não é em algumas. Eu vejo algumas pessoas clamando tanto, né, por algumas áreas da vida, sabe? Deus não é poderoso para te abençoar na vida financeira. Deus não é poderoso para te abençoar na vida amorosa, né? Não somos aquelas que jogam tarô, mas de vez em quando alguns vêm na igreja só para, pastor, tô amando, principalmente os jovens, né? Tô amando, pastor faz uma reza braba aí, né? Vamos, põe as mãos aí, vamos ver se ela, né? Deus ele é poderoso para fazer tudo. Sabe, ele é poderoso para que vocês sejam benditos em todas as boas obras. Em todas. Todas as coisas o Senhor vai abençoar você, em todas. Em todo tempo. Não é no tempo de pandemia. Né? Não sei se vocês escutaram a rádio, ouviram a live da rádio. Eu falava sobre isso na live. Sabe? Eu falava sobre isso. A igreja não começou a orar pelas autoridades por causa da pandemia. A igreja sempre orou. Pelo menos a nossa. Nós sempre oramos. Nós não começamos a orar pelos profissionais da área da saúde, que tem muitos na igreja, né? Tem muitos na igreja. Nós não começamos a orar por esses profissionais agora, sabe por quê? Porque nós sempre oramos. A igreja não ora contra a praga porque viu o Covid-19, não. A igreja sempre orou para que o Senhor pudesse afastar as pragas da nossa nação, da nossa região e do nosso estado. É em todo o tempo. Deus ele é poderoso para fazer todas as coisas em todo o tempo. Não é em algum tempo específico, mas é em todo o tempo. Tendo tudo o que é necessário. Tudo. Vocês transbordem toda boa obra. Daí vocês vão nos perguntar, olha, como isso? Eu vou ler um outro texto de
Paulo, lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, diz assim: porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Sabe? Não foi agora. Deus ele não cria o ser humano depois que cria a obra. Você lembra? Nada é criado sem propósito. Você lembra aquela outra mensagem lá? Você que está nos escutando depois vai ficar com vontade de escutar as mensagens. Daí o Mateus, o Guilherme, o pessoal aí, eles já, logo vai estar pronto o Spotify, né? Eles ainda não aprontaram, mas agora com essa pressãozinha via rede social, eu acho que eles aprontam, né? Então assim, logo essa mensagem vai estar lá, porque não existe Deus ele não cria algo sem propósito. Tudo que Deus cria, ele cria com um propósito. Deus ele já sabia as obras que a igreja iria praticar. Deus já sabia aonde você estaria. Deus já sabia aonde que você pregaria, aonde que você testemunharia. Deus já sabia o que ele iria fazer na sua vida, aonde ele iria te colocar, o que você iria passar, quando você iria passar e por que você iria passar. E no final de tudo isso, sabe o que ele sabia? Ele sabia que você iria se arrepender dos seus pecados e seria salvo em nome de Jesus Cristo. Amém? Por último, para encerrarmos a mensagem, os crentes, os cristãos, eles precisam entender que o avivamento é necessário. O crente ser cheio do Espírito Santo. Não existe avivamento sem pessoas cheias do Espírito. Não existe isso. Não existe avivamento da igreja. Daí algumas vezes a gente fala assim: mas o avivamento veio, né, em Atos. Tá, mas como que aconteceu? Primeiro, o Espírito Santo desceu. E daí a obra do Senhor se avivou. E aquelas pessoas viviam de forma avivada. Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Eu vejo esse texto nos dias de hoje. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Itália, na China, em Tavares, Porto Alegre, Brasília, Rio de Janeiro. O ser humano ele precisa ser testemunha do Senhor onde ele passa. As pessoas precisam conhecer quem é Jesus através da sua vida e da minha. O que as pessoas têm conhecido de Jesus através da sua vida? O que as pessoas têm conhecido de Jesus através da nossa vida? Efésios capítulo 5, versículo 18, diz assim: não se embriague com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher do Espírito Santo. Se você tiver que se encher de algo, não se encha de temor. Não sei como é que você está na sua cama, eu estou louco de vontade de dar um glória a Deus, um aleluia. Sabe, glorifica o Senhor. Se você tiver que se encher de algo, de vez em quando a gente olha para o nosso filho e fala assim: eu já estou cheio. A gente olha para a situação que a gente está vivendo e já estou cheio desse vírus. Já estou cheio desse pânico, já estou cheio desse caos. Se você tiver que estar cheio de algo, que você olhe para Deus e fale assim: Senhor, eu estou cheio do Teu Espírito. Mas eu ainda não estou cheio, então olhe para Deus e fale assim: Senhor, enche-me do Teu Espírito. Se você tiver que estar cheio de algo, se algo tem que te governar, se algo tem que te auxiliar, que não seja embriaguez. E quando a gente fala embriaguez, a gente olha somente para o vinho, porque é o que está escrito em Efésios. Mas não, é a embriaguez das mentiras, é a embriaguez das fofocas, é a embriaguez das notícias falsas. Ah, pastor, mas tem algumas que são verdade, então tá, olha aqui para mim. Então é a embriaguez das notícias verdadeiras, que não são absolutas, igual aquele do qual morreu na cruz, porque ele sim diz lá em João, no capítulo 14, versículo 6, eu sou a verdade e a vida, e sou o quê? O caminho. Eu sou. Sabe por quê? Ele é verdade. Sabe por que ele é vida? Porque ele é o próprio caminho. Então a verdade da notícia de Cristo, ela precisa ser espalhada.
a verdade, Ele é a vida, mas é Ele próprio que é o caminho que leva a esta verdade e a esta vida. É Ele. E essa verdade é absoluta. E essa verdade é absoluta. E sabe quem é que são os portadores dessa verdade? Eu e você. Nós, igreja. Eu e você. E daí o que fizemos com essa verdade? Essa verdade não é espalhada. Essa verdade não é, lançada lá no montinho, no bolinho da esquina. Não é lançada nos mercados, não é lançada no Facebook, WhatsApp ou Instagram. Essa verdade não é lançada. Só que essa é a única verdade que é absoluta na terra. Que Ele é. Ele é. Ele é. E sabe por que essa verdade ela não é espalhada? Sabe por quê? Porque João, lá no capítulo 8, ele diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o ser humano, ele gosta de ficar andando com o diabo, com as coisas profanas que o diabo alcança. O ser humano insiste em deixar a vida levar ele. Mas eu quero convidar você hoje a orar. A orar não para que nós venhamos a ter um ano de avivamento, amém? Mas que nós venhamos a ter uma vida e uma igreja em avivamento. E que nós possamos orar hoje. Você aí no seu lar com a sua família. Eu aqui com uma parte da igreja. Que nós possamos orar. Que nós possamos clamar a Deus. Pastor, mas depois de tudo isso, eu ainda preciso ficar em casa? Sim, fique em casa. Essa é a orientação. Só que não vai ficar mais em casa de qualquer jeito. Agora você vai ficar em casa orando, buscando a Deus com louvor na chapa, sabe? Toca lá o louvor na chapa. Comece a escutar aqueles louvores. Comece a encher de Deus. Daí tu vai olhar, quando tu abrir tua porta, tu vai olhar pro lado direito. Seu vizinho talvez vai estar com depressão. Daí tu vai falar para ele: eu passei algo, tô até de máscara. Posso orar por você? E daí você vai lá orar. E daí você vai levar a verdade absoluta. Daí você vai voltar para casa, vai continuar orando. E daí quando vê, você vai receber palmas. Alguém batendo na sua porta. Talvez vai te pedir algo. Mas na verdade, o algo que essa pessoa está te pedindo, você sabe que não é esse que você tem que dar. E daí você vai dar a verdade. E daí você vai começar a espalhar a verdade. Porque um avivamento, ele só vai acontecer de forma absoluta na igreja. E de forma contínua. Louvor que nós cantamos, Cantamos no começo do culto. Sabe, faz de novo. Faz de novo. Te manifesta como te manifestou lá em Pentecostes. Vamos fazer esse louvor, Guilherme? Pode ser? Sabe, a gente pede, faz de novo. Que a gente possa fazer igual a Abacuque. Que a gente possa fazer igual a Abacuque. Que a gente possa olhar e falar assim: Senhor, faze com que os teus feitos sejam manifestos. Que as tuas obras sejam conhecidas. Que nesta época, aquilo que o Senhor fazia no passado, faça de novo. Amém? Amém? Que você possa pedir: Deus, te manifesta como se manifestava no passado.